Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Maurício. Eu vou resolver uma atividade que eu deixei postada na minha página, que são exercícios de conjunto. Então vamos ver. Número 1. Com base nos dados identificados, faça A união B e A intersecção B, sendo o conjunto A 1 e 5, conjunto B 2 e 6. Bem, como é que eu vou resolver esse exercício que tem esses dados? Eu vou pensar o seguinte. Eu tenho aqui, o A, eu tenho aqui um intervalo fechado, é o símbolozinho da chavezinha, correto? Fechado. E o 5 também faz parte do intervalo fechado. Então, eu vou representar o conjunto A, ele sai do 1, como ele é intervalo fechado, uma bolinha fechada, e vai até o 5, correto? Intervalinho fechado. O B, ele fala o seguinte, é o intervalo dos números 2 até 6, sendo que o 2 é o intervalo aberto e o 6 também é o intervalo aberto. Veja, o fechado é aquele que a chavezinha fica fechadinha, fica com a boquinha aberta para os números, correto? O contrário é intervalo aberto. Então tá, então eu coloquei o A, 1 e 5, o B eu já posicionei, começa do 2, um espacinho para a posição 2, tá vendo? E ele vai até o 6. Ok? Veja que eu coloquei a bolinha aberta no 2, porque é intervalo aberto, e a bolinha aberta no 6, porque é intervalo aberto também. Ele pediu A união B. Então eu quero a união dos dois intervalos. Então, união é juntar todos os números. Imagine-se que aqui tem o número 1, 2, 3, 4, 5. E aqui no intervalo B são os números 2, 3, 4, 5, 6. Se eu juntasse todos os números, começaria no 1, só que eu tenho um fechado, de intervalo fechado, e vai até qual número? Até o 6. Só que o 6 é um número que faz parte do intervalo aberto. Então, a união do conjunto do intervalo A com o intervalo B seria assim, começa no 1 fechado, olha, tá vendo? E vai até o 6 aberto, olha, a representação simbólica do intervalo aberto. Ok? E se eu quisesse a intersecção B, como é que eu faria? Intersecção são aqueles elementos que se repetem. No nosso caso, de intervalo, são aqueles que ficam no meio dos intervalos. Veja, eu começo no 1, e olha, se ele começa no 1, o 2 está no meio do intervalo, tá vendo? Veja aqui, o final do intervalo não estaria no 6? Quem que estaria no meio deles? O 5. Se tivesse outros elementos aqui, também fariam parte da intersecção de intervalo. Ok? Então, nesse caso, para mim, a intersecção seria o 2, ok, aberto, e o 5, que seria o intervalo fechado. A representação deles está aqui, o 2 intervalo aberto, isso aqui foi um errinho que eu tive, né? 2 aberto e o 5 fechado. Ok? O outro exercício é assim, sabendo que o conjunto A, que tem um intervalo, baseado no intervalo aberto de 1 até 5, sendo que 5 é intervalo fechado. Ok? Nesse outro lado eu tenho o B, que começa no 3, que é o intervalo fechado, e vai até o 7 no intervalo aberto. Eu quero que você represente a união B e a intersecção B. Vamos ver como é que sai? Vamos, então vamos lá. Então eu começo no 1, intervalo aberto, olha lá, coloquei o A, conjunto A, tem os elementos com intervalo aberto no 1 e vou até o 5, ok? 5 fechado, boquinha fechada, beleza? E o B, os elementos do B começam no 3 fechado, olha, se aqui é o 1, o 3 seria mais ou menos aqui, né? Então eu estou representando o conjunto B, 3 fechado, tá vendo? E vai até o 7, passa pelo 5, vai até o 7, 7 aberto. Se eu quisesse, eu quero no exercício A união B, então são todos os elementos dos dois conjuntos. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, aqui tem 3, 4, 5, 6, 7. Então quais são os elementos da união? Então ele começa no 1 e vai até onde? No 7. São todos os elementos de 1 a 7. No caso 1, intervalo aberto, olha lá, tá vendo? E o 7, intervalo aberto. Os dois abertos, assim que eu represento. 1 e 7, representação com as boquinhas abertas para o outro lado, 1 e 7.
A intersecção, a gente já começou, são os elementos que estão no meio dos dois conjuntos, né? No nosso caso aqui, estaria no meio 3, estaria no meio 5. Ó. Nos extremos estaria o 1 e o 7. Eu quero no meio. Quem seria o 3 e o 5? Então, olha, 3 fechado e o 5 fechado. A representação está aqui, ó, 3 e 5 fechados. Ok? Então, a primeira resposta, a união B e a intersecção B. Vamos fazer mais um agora? Vamos. Então, aqui. Bem, o C, dei os elementos do C com intervalos fechados de 4 a 8. E aqui, pessoal, aqui é um intervalo fechado, tá? Eu esqueci de... Não ficou a representação, mas é fechado. Até o 9 aberto. Beleza? Eu quero a união do A e B e a intersecção. Eu quero a união do A e B e a intersecção do A e B. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver aqui como é que eu fiz. Vamos lá. Começa no 4, olha lá, 4 fechado, vai até o 8. Beleza? O D começa no 2. No 2, então tá. Eu trago um pouquinho a linha antes do 4, né? Porque começou no 4, o conjunto numérico do 4, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui o conjunto numérico dos elementos do 2 é 9. O 2 começa antes do 4, ó, tá vendo? O conjunto D aberto, correto? Aqui, no nosso caso, se eu falei que era aberto, aqui é fechado, né? Então tem um errinho meu aqui, ó. Então é fechado, bolinha fechada, e vai até um 9 aberto. Concordo, tá? Tá, e agora? O que eu faço? Como é que eu represento a união B? Vai do 2 ao 9 aberto, tá vendo? Olha ali, ó. 2 ao 9, a união começa no 2, fechado, o 2 fechado, correto? E vai até o 9 aberto. Então, 2 fechado, então esse símbolo aqui tá errado, é aqui, ó. Ok? Fechadinho e o 9 aberto. Já a intersecção são os elementos que estão no meio. Quem que está no meio do intervalo é o 4 e quem? E o 8. São os elementos de 4 a 8, né? Correto? Então tá. Então nós temos a interseção, o 4 fechado e o 8 fechado. A representação deles está aqui, ó. Boquinha aberta para dentro do 4 e boquinha fechada também para dentro do 8. Beleza? Então tá, vamos dar sequência aos exercícios, que tem mais alguns ainda para a gente fazer. Vamos lá? Agora vamos completar. Agora eu tenho os elementos do conjunto, que vão 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, do conjunto A. Os elementos do conjunto B, que são 4, 5 e 6. Os elementos do conjunto C, 5, 6, 7, 8, 9. E os elementos do conjunto D. Conjunto D, deixei no cantinho. Olha lá. Quem são os elementos do conjunto C? 5, 6 e 7. Nós vamos representar com os símbolos. Contido, eu quero saber se eles estão contidos ou não está contido. Correto? Relação de contido e não contido, o que é? A gente vai verificar se o conjunto menor está dentro do conjunto maior. Como assim? Por exemplo, o conjunto B, tá vendo? O conjunto B é um pequenininho, ó lá. A pergunta é, o conjunto B está contido dentro do grandão? Vamos ver? O conjunto B, vamos pegar aqui na folha que eu fiz, o conjunto B, 4, 5 e 6, está dentro do A? Eu coloquei contido, está contido, vamos ver se está certinho? 4, 5 e 6 estão lá dentro, ó, estão dentro do conjunto A, então eles estão contidos. O conjunto C, o pequenininho C, 5, 6, 7, 8 e 9, ele está contido dentro do grandão, que é esse aqui. Vamos ver se os elementos do C estão lá dentro. 5, 6, 7, 8, 9. Beleza, o pequenininho está dentro do grandão mesmo. Ele está contido. Outra alternativa, o conjunto D, esse pequenininho, 5, 6 e 7, ele está contido dentro de um grandão que é o A? Vamos ver, 5, 6 e 7. Ó, o 5 está aqui, o 6 está aqui, o 7 aqui. Ele está contido mesmo. O símbolo está contido. Outro, o conjunto C. O conjunto C é esse aqui, 5, 6, 7, 8, 9. Ele está contido no B
Ixi, claro que não, porque no B só tem 4, 5 e 6. Para ele estar contido, ele teria que ter todos os elementos lá dentro. Não está contido. Ó, o símbolozinho cortadinho, com C cortadinho. O conjunto D, 5, 6 e 7, está dentro do C? Ixi, 5, 6 e 7. Eles estão contidos no C? 5, 6 e 7, ó. Se você olhar os elementos do conjunto menor, 5, 6 e 7, eles estão contidos no C? Estão sim. Esse símbolo que eu coloquei aqui, está certo a representação de não estar contido? Está errado. No nosso caso, ele estaria contido. A resposta correta seria essa. Ele está contido. Beleza? Ok? Vamos para frente. Agora uma nova representação dos símbolos de contém e não contém. A diferença do contém, ó, esse símbolo aqui com C com a boquinha virada ao contrário. Correto? Um contém, outro não contém. Nesse caso, nós vamos verificar se o conjunto maior, correto, possui os elementos menores. O contido é os menores possuem os grandões. E agora ao contrário, correto? Vamos ver agora, por exemplo, esse conjunto D aqui. Ó. O conjunto D, que tem 13, 14 e 15, contém dentro deles o conjunto E, que é menor. Vamos ver se os elementos do E estão aqui dentro. Está o 14, está o 15 e está o 16 aqui dentro. Então a resposta, o conjunto D, correto, contém os elementos de E. Ok? Outra resposta, outra pergunta é, os elementos de F, o F é 15, 16, 17, 18, 19. O conjunto F contém os elementos de G dentro dele? Vamos ver, G15, tenho 15. Tenho 16? Tenho 16. Tenho 17? Tenho 17. Então, nós temos o conjunto F contém os elementos de G. Beleza? Vamos para frente. Agora, os conjuntos de D contêm os elementos de G? Vamos ver, o conjunto de D. O conjunto D, vamos pegar lá, o conjunto D são todos esses números que eu estou riscando. Contém os elementos de G? Vamos ver se aqui dentro tem o conjunto G aqui dentro. Vamos lá, dentro do D. Tenho 15? Tenho 15. Tenho 16? Tenho 16. Tenho 17? Tenho. A resposta, o conjunto D contém os elementos de G. Próxima pergunta, os conjuntos de F contêm o elemento de E? Conjunto de F, vamos ver o F. O F 15, 16, 17, 18, 19. Contém, conjuntos de F contém os elementos de E. Contém o 14 aqui dentro? Vamos lá, contém o 14 no F? Não contém. Já o primeiro elemento não tem, eu já sei que a resposta é não contém. Beleza? Vamos lá, essa é a relação de contém e não contém. Vamos lá, dando sequência agora vamos usar o símbolo de pertinência, pertence ou não pertence. O conjunto A é 0, 1, 2, 5, 9, B, menos 1, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Conjunto C são os múltiplos de 2. Quem são os múltiplos de 2? Múltiplo de 2 é como fosse a tabuada do 2. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6 e assim sucessivamente. O conjunto D aqui está dizendo, são os múltiplos de 3. Múltiplos de 3 é tabuada do 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Só que eu quero o menor de 36. O último número da tabuada de múltiplos de 3 menor que 36, nós teríamos quem? Nós teríamos no caso, 33. Então, vamos lá. Vamos lá no exercício que a gente vai ver. Por exemplo, o 3 pertence ao conjunto A? O 3, olha lá em cima. Não pertence, não tem o 3 nesse conjunto, não pertence. O 36 pertence ao conjunto C? O 36 são múltiplo de 2. Concordo, pertence. O 36 pertence ao conjunto D? 36. Olha, o conjunto D são os múltiplos de 3 menor que 36.
Então, 36 não pertence, porque um número maior é o 33, não pertence. O elemento 2 pertence ao conjunto B? Elemento 2, pertence ao conjunto B. Pertence. O elemento 5 pertence ao conjunto A? Vamos lá no elemento A, o 5 pertence. Beleza. O elemento 0 pertence ao conjunto D? Conjunto D, múltiplos de 3. 3 vezes 0, 0. Então, começa no 0. Aqui é 0, 3, 6, 9. Logo, o 0 pertence ao conjunto D, que são os múltiplos de 3 menor que 36. Outro, o G. O elemento 0 pertence ao conjunto B? Pertence, olha, tá lá. Isso. O 27 pertence ao conjunto D? Pertence sim, porque 27 é múltiplo de 3. O elemento 0 pertence ao conjunto C? 0, conjunto C, sim. Múltiplo de 2, sim. 2 vezes 0 dá 0. 0 é múltiplo de 2. 0 é múltiplo de todos os números. O J. O menos 2 pertence ao conjunto B? Menos 2 pertence ao conjunto B, está lá em cima. A letra K. O menos 5 pertence ao conjunto A? Conjunto A menos 5? Não, lá é 5 positivo, então não pertence. E finalizando, o L. O L, que é menos 3, pertence ao conjunto B? Menos 3 não está no conjunto B. Então, não pertence. Vamos lá. Agora um exercício de conjuntos também. Vamos lá pensar um pouquinho? Questão número 7. Se o conjunto A tem 7 elementos, o conjunto B tem 4 elementos, sabendo que A intersecção B tem um elemento, quantos elementos terá em A união B? Nossa, como é que eu vou fazer? Vamos pensar comigo, vamos. Aqui o problema está dizendo, o conjunto A tem 7 elementos, o conjunto B tem 4 elementos. Tá, tudo bem, o conjunto A tem 7 elementos, o conjunto B tem 4 elementos. Sabendo que se você a intersecção dos dois conjuntos tem um elemento que se repete nos dois. Eu quero saber como que ficaria A união B. Vamos pensar assim, se fosse 7 elementos, eu teria aqui o número 1, vamos supor que fosse o 2, o 3, elemento 4, elemento 5, elemento 6. Correto? Veja, tem um elemento que repete nos dois. Então, vou colocar o 7 aqui no meio, porque repete, ó. Correto? Tá? E no conjunto B são 4 elementos. Poxa, aqui eu coloquei 6 com 1 dá 7, que são os 7 elementos. Por que eu coloquei no meio? Porque está dizendo que a intersecção B tem um elemento que repete nos dois. Então, eu coloquei ele no meio. Beleza? E agora, os outros 4 elementos iam o 8, o 9 e o 10. São 4 elementos no conjunto A. Então, aqui eu tenho o conjunto A com 7 e o conjunto B com 4. Ok? Eu quero saber quantos elementos teriam A união B. Então, é só somar com todos os elementos que tem. Eu até fiz. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 elementos. Se eu unir todos os elementos, vamos pensar comigo. O conjunto A tem 6 elementos. O conjunto B tem 3 elementos. Correto? Se eu somar os dois, eu fiz até um erro. Eu falei 10, né? Ao contrário. Se eu somar os elementos de A, que tem 6, e os elementos de B, que tem 3, ao total, A união B, eles têm 9 elementos no conjunto. Quais são eles? Não interessa aqui. Eu só quero saber quantos elementos tem nos dois conjuntos. 9. Porque tem um elemento que repete. Se eu somasse, correto? Se eu somasse os elementos, eu teria essa noção, né? Eu somei, ó. Aqui tem 6 elementos no A e 4 elementos no B. Como tem um elemento que repete nos dois ao mesmo tempo, né? Se você pensasse, são 11, correto? Mas eu tiro um daqui, fica 6 mais 3, daria 9. 9 elementos. Beleza? Vamos para o próximo. Nesse exercício, nós temos o seguinte. O conjunto A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O conjunto B,
6, 7, 8, 9, 10. Ok? O conjunto C, 8, 9, 10 e 14. O conjunto D, 6, 8, 10 e 16. Bem, eu quero que a primeira coisa que eu quero nesse exercício, eu quero que você me dê A união B. Então eu vou unir todos os elementos de A com os elementos de B. Detalhe, os que se repetem eu não coloco. Então seria 3, 4, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu vou juntar os de B. Mas se você ver, ó, juntando os dois, o 6 já tem no A, o 7 já tem, o 8 já tem, o 9 já tem, o 10 já tem. Então ficam só esses elementos, porque eu não posso ter nenhum repetido na união dos dois. Beleza? A intersecção de A e B, eu vou ver quais os elementos que A e B têm que se repetem. Se você olhar, praticamente, ó, é o 6 que se repete nos dois, o 7, o 8, o 9 e o 10. Ok? E aí foi isso que eu fiz. A união B, 6, 7, 8, 9, 10. Para fechar o exercício, nós temos a seguinte condição. Eu vou pegar A mais B. Eu quero A mais B menos C. Puxa, então eu quero juntar os elementos de A e B. Se você notar, se eu somar os elementos de A e B, dá aqui a mesma coisa de A união B. Correto? Então eu repeti eles. Beleza? Então tá bom. Só que eu quero menos C. Então eu tenho que pegar os elementos de C. Tá vendo? Ó, os elementos de C. 8, 10, 12 e 14. E tem que tirar. Então eu vou tirar o 10. Ó, vou tirar os elementos que tem... Deu o resultado de A e B, não deu? Deu. Agora eu vou pegar os elementos de C e tirar da soma desses dois, da união de A e B. Vamos pensar comigo? Olha, o 10 tem no C, tirei. O 8, tirei. Quem mais? Só. Então vai ficar o 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Olha lá. A mais B menos C teria como resposta 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Eu tirei os elementos de C que já tinham, 8 e 10. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado. Qualquer dificuldade, você vem e volta o exercício, né? Correto? Eu fico à disposição de vocês. Tem uma página na internet, né? Ou nos próprios comentários, tá bom? Do vídeo. Um abraço para vocês. Até a próxima.